Em tempos conturbados, Sofia de Mello Breyner disse: vemos, lemos, olhamos, não podemos, eu acrescento, não devemos ignorar. Julgo que vivemos tempos parecidos. Há muito poucos anos, um primeiro-ministro, para evitar o pântano, demitiu-se. Um outro primeiro-ministro, do mesmo partido, e portanto não há aqui nenhuma crítica política, não só é o causador do pântano, como não se demite. Curioso é que, segundo o ministro do governo do engenheiro António Guterres, que se demitiu por causa do pântano, disse que foi por causa de um clima pestilento de corrupção. Ora, acontece que agora temos um pântano e temos na mesma um clima pestilento de corrupção e nada acontece. É por isso que eu gostava de chamar a atenção de que a corrupção é algo muito, muito sério. Nós não podemos permitir que Portugal continue a ser dos países com maior índice de corrupção, desde há muito tempo, agravados, porque há notícias que há sensivelmente 200 políticos ou indiciados ou suspeitos de crimes de corrupção. Em pouco mais de um ano de governo já saíram 13 ministros, muitos deles com acusações óbvias, absurdas, inaceitáveis de corrupção. Temos 133 autarcas ou condenados ou suspeitos de corrupção, e essa é uma matéria que nós não precisamos de uma notícia, temos casos bem próximos de nós, já condenados, já transitado em julgado e outros em investigação, e muito recentemente notícias de mais suspeitas e mais suspensões de mandatos. E, portanto, temos até, ultimamente, mais um ministro deste governo, aliás dois, o das Finanças e do Ambiente, envolvidos em suspeitas, com um deputado a ter uma confissão de uma verdade avassaladora, que eu não posso citar genuinamente, mas que diz mais ou menos isto: se a PJ tivesse meios, estávamos todos perdidos. Eu direi que espero que o Ministério Público e a PJ, naquilo que lhes falta em meios, lhes sobre em coragem, em independência, em vontade para investigar. Porque eu não quero ter aqui nenhum discurso populista. A presunção da inocência tem que existir. A democracia e as instituições têm que funcionar. Sempre que há investigações, há um lado bom, significa que alguém está a investigar. Mas há também o lado mau, de lançar lama, lançar suspeita por todos os políticos e pela sociedade em geral. Eu conheço muitos e bons autarcas, e há muitos e bons autarcas. Conheço muitos e bons governantes, competentes, com dedicação, com serviço à causa pública, como também há bons deputados. Aliás, o deputado que citei, é um amigo por quem tenho estima. E, portanto, se pudéssemos afastar com celeridade todas as suspeitas, e eu quero acreditar e desejo que sejam só suspeitas, mas a realidade não nos diz isso. Portugal, de facto, tem um problema sério com a corrupção e não se pense que são só os políticos. É generalizado na sociedade portuguesa. Quando pedimos uma cunha, a famosa cunha, quando pedimos para passar à frente numa licença de habitação, para construção, numa consulta, também estamos a cometer atos de corrupção. Não podemos normalizar, não podemos aceitar como normal ou pensar que isso acontece aos outros. A corrupção mata a democracia. E se olharmos, nós tivemos ontem um debate na Assembleia da República, ou nesta semana, sobre o Estado da Nação. Já são poucos, acabaram os debates quinzenais. Portanto, a oportunidade do país discutir, governo e oposições, como está o país, quais são as alternativas da oposição, se estiverem com atenção, resultam em discussões estéreis de que a minha mentira é maior que a tua, quem mente mais, quem mente menos, quem falta à ética e, portanto, e depois sobram poucos segundos para falar na realidade do país. E eu não estou a desvalorizar. Há duas matérias que nós temos que saber, e temos que saber com toda a clareza. Primeiro, o plano de restauração da TAP, o tal que, pelos vistos, é tão secreto, originou tanta confusão que só 3 ou 4 pessoas é que o conhecem, mas foram os contribuintes que meteram 3,2 mil milhões na TAP. Tem que saber qual é o plano, porque há uma regra que é a transparência da administração pública, é uma regra constitucional, é um preceito constitucional. E o outro é, eu não posso aceitar que um ministro, para resolver um problema no seu gabinete, desentendimentos no seu gabinete, seja com quem for, nem que seja com um artista da bicicleta, tenha que usar o SIS. Mas também não podemos aceitar que o SIS se permita ser instrumentalizado para resolver problemas internos de gabinete. Essa é uma questão da democracia, é uma questão de direito e tem que ser esclarecida. Tudo o resto é a espuma dos dias. E, portanto, nós estamos hoje com mais dinheiro, PRR e Fundo 2030. Já não temos pandemia. O país
tem menos desemprego, apesar de ter mais de 17.400 e poucos funcionários. Os serviços públicos são piores. Temos quase 200 mil pessoas à espera de consulta. No nosso distrito há pessoas que morrem sem ter sequer acesso à consulta. Temos uma guerra latente que dura meses com os professores. E a escola pública sofre com isso. A escola pública não pode servir apenas e só para saber qual é a casa de banho que eu devo utilizar. A escola pública é exatamente para resolver este problema da corrupção também, porque para ensinar valores, para ensinar ética, para transformar jovens em eleitores mais atentos, mais exigentes, mais lúcidos, para que as suas escolhas sejam escolhas muito mais avisadas. E, portanto, a escola pública precisa para isto. E Portugal está a perder terreno em todos os níveis, em termos económicos, está a perder terrenos na sua qualidade da democracia. Somos falados lá fora e a corrupção mata também a economia, porque fere as leis e as regras da concorrência. Se olharmos à nossa volta, vemos que há pequenos empresários, pequenas empresas, pequenos investidores inovadores que querem entrar no mercado, mas não conseguem, porque há sempre uns privilegiados, há sempre umas empresas que levam tudo. Naquela música do Zeca Afonso, eles comem tudo e não deixam nada. E, portanto, fere também aí. E, portanto, nós precisamos de um clima de concorrência saudável. Precisamos que as pessoas e as empresas e as famílias possam crescer, possam se desenvolver com base no seu mérito e não de quem conhecem, com base na sua qualidade e não no que pagam, com base na sua garra e na sua resiliência e não, porventura, pela sua participação num qualquer evento partidário. E, portanto, fica aqui o alerta para que sejamos, como dizia a Sofia, nós não podemos, vemos, lemos, não podemos ignorar. Nós temos que, de facto, tomar também a nossa parte da responsabilidade e ser exigentes na escolha dos políticos, atentos na sua ação, e desde logo naquilo que está mais próximos, e com isto termino, nas nossas autarquias. Há 18%, perto de 113 municípios, que não estão a crescer ou não crescem de forma sustentada. E depois chegamos à conclusão que não é por falta de dinheiro, porque apesar dos fundos que estão a chegar, não estão a crescer. Isso diz direto ao interior, que está cada vez mais pobre, mais velho e com menos gente. E porquê que isso acontece? Porque o dinheiro desaparece no sistema, naqueles que olham para a causa pública não para se servir, mas para se servirem dela, naqueles que vão pagando favores, naqueles que se querem manter no poder, não por seu mérito e pela sua atuação, porque resolvem o problema às pessoas, porque têm propostas que conseguem transformar a sociedade onde se inserem, que querem resolver em sociedades melhores, mas porque ficam cada vez mais ricos. São uma espécie de políticos aloe vera. Quanto mais investigamos, mais propriedades vamos encontrando. E nós temos que pôr um ponto final nisto.